para a nossa instrução nesta noite e ouvirmos a santa voz de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Nós teremos um sermão baseado no capítulo 3. Teremos do verso 1 até o 12. Êxodo 3, do 1 ao 12. Embora trabalharemos aspectos tanto do capítulo 3 quanto do 4, ainda assim teremos a nossa atenção voltada para esses versos. Êxodo 3, do 1 ao 12. Eu convido você olhe para o texto com o seguinte tema: Deus chama os seus servos para temer, clamar e servir. Deus chama os seus servos para temer, clamar e servir. A santa palavra de Deus nos instrui da seguinte maneira: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado oriental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento e por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviarei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Mais para frente, oremos mais uma vez. Santo e bondoso Deus, nós estamos diante da Tua presença, nós estamos diante da Tua santa palavra. Por isso, Senhor Deus, nós rogamos ao Senhor que nos assista e nos dê capacidade para entender o texto sagrado e capacidade também, Senhor Deus, para aplicá-lo à nossa vida. Fortaleça o pregador para que ele fale tão somente da Tua palavra, da Tua vontade, e que o Teu povo seja edificado e instruído nos Teus retos caminhos. Ajuda-nos, fortalece-nos. Em Cristo nós te pedimos e nele esperamos. Amém. Meus irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de esperar algo. E, com certeza, você, corriqueiramente, espera coisas. E a nossa cultura hoje é a cultura do imediatismo. Tanto é que quando você vai na lotérica, as filas ali parecem intermináveis. Você fica 5 minutos e já é desesperador. Parece que o mundo está passando, tudo é rápido e você está ali estagnado, parado, à espera para pagar da sua conta. E claro que essa espera e todas as outras esperas que temos em nossa vida, às vezes podem ser contrastadas e diminuídas com relação a outro tipo de espera. Por exemplo, a espera que nós temos aqui no texto, o povo de Israel esperou mais de 400 anos para que Deus o ouvisse. O
povo de Israel recebeu promessas já em Abraão, e essas promessas demoraram 400 anos para que se cumprissem. Às vezes, a resposta pode ser demorada, mas ainda assim, Deus continua a cumprir as suas promessas. Por isso, quando olhamos para o texto e olhamos como o contexto se aplica a nós devemos perceber que, embora o imediatismo está à nossa porta, ainda assim o nosso Deus sempre está ao nosso lado. E conforme a vida de Moisés e a vida de todas as outras personagens bíblicas, nós vemos que Deus sempre está guiando o seu povo para os seus propósitos, guiando o seu povo para que ele conheça Jesus Cristo e siga os seus caminhos. Por isso, nessa noite, eu peço que você tenha a sua atenção voltada à palavra de Deus e observe como que Deus moldou a vida do povo de Israel e como Deus usou esse homem, simples homem, como qualquer um de nós, a executar essa gigantesca tarefa que foi libertar o povo de Israel. Isso já havia sido prometido a Abraão, como nós estudamos na aliança que Deus fez com o patriarca. Em Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abraão, nós vimos isso hoje pela manhã, e Deus diz que eu irei libertar o meu povo, mas não agora. Você terá uma grande nação que procederá de ti, Abraão, mas eu não vou fazer isso agora. Eles vão para o Egito, vão sofrer no Egito, e como o pastor pregou na semana passada, Josué foi um instrumento para prosperar o Egito e também um instrumento para guardar e preservar o povo de Deus ali na terra do Egito, para que ele não se misturasse com outros povos, para que ele prosperasse e assim por diante. Mas José foi à sepultura, assim como todos os homens descerão à sepultura. E outros reis vieram, outros faraós vieram, e não se sabia mais nem do rastro de Josué. Havia se esquecido quem foi Josué na terra do Egito. Então, o que acontece com o povo de Deus? Eles começam a serem oprimidos no Egito. No tempo de Josué, havia falta de recursos, mas ainda assim os egípcios eram bondosos para com os israelitas. Mas quando a memória de Josué cai e se esquecem dos feitos deles, os homens do Egito começam a oprimir o povo santo. E vemos isso no começo do capítulo 1 do livro de Êxodo, quando o faraó percebe que os israelitas prosperam mais do que os egípcios. Qual a resolução que ele tem? Matar todos os homens que nascem dali, para que eles não vinguem, não fiquem mais prósperos, mais fortes do que os próprios egípcios, provavelmente temendo alguma investida ou qualquer coisa do tipo. Então esse homem tenta contra os filhos de Deus, os filhos da aliança que Deus prometeu a Abraão. E esses homens tentam contra a vida dos primogênitos e de todos os filhos nascidos em Israel. Mas Moisés, divinamente, pela providência de Deus, consegue escapar dessa matança. Nós vemos isso do capítulo 15 ao 22, do capítulo 1 de Êxodo. A mãe de Moisés o coloca no cesto, deixa ele no rio, e quem o cria são as autarquias do Egito. A filha do rei, a filha do faraó, cria Moisés. Moisés cresce com regalias. Ele tem a sua mãe como a sua alma de peito, como a sua ama de leite, e ele cresce, e a sua mãe ainda ganha salário para cuidar dele. É isso que é relatado no capítulo 1, no final do capítulo 1, no verso 21 até o 22. Então, a família de Moisés é abençoada por Deus, e eles, por fé, confiam que Deus os livraria desses acontecimentos. Mas Moisés cresce, e Moisés também tem empecilhos na sua vida. Ele, como sendo um homem que cresce na realeza, mas ainda assim sendo alguém deslocado por não ser um egípcio, ele vê um homem atormentando o outro hebreu. E por essa atormentar do outro hebreu, ele se enfurece e mata o egípcio. E nessa investida contra a vida desse homem, ele fica amedrontado, porque Faraó descobre
Faraó, então, tenta matar Moisés. Em outro momento, no texto aqui, no capítulo 2, nós vemos que esses homens também Moisés tenta apartar a briga entre dois hebreus, e a resposta que eles lhes dá é a seguinte, que você vai fazer comigo o mesmo que fez com o egípcio? Você vai me matar também? Então Moisés, na sua juventude, ele começa a sofrer perseguição tanto dos egípcios quanto do seu próprio povo. Ele fica deslocado onde está, então foge. E nessa fuga, Deus o assiste, Deus o conduz para isso. Então ele vai caminhando para os filhos de Midian, os sacerdotes ali que estavam. Perceba no verso 16, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e ele toma uma dessas filhas por sua esposa. E lá ele prospera, e lá ele começa a apacentar os rebanhos do seu sogro. E então Deus o convoca, a partir do capítulo 3, a um santo chamado. Veja que é interessante que os filhos de Midian também são descendentes de Abraão. Não são descendentes de Isaac, mas também são descendentes do patriarca. E como Deus abençoou a vida do patriarca. Esse filho de Midian é filho de Quedura, a mulher que Abraão toma depois que Sara vem a falecer. Então, esses também têm relação com o próprio Moisés. Tem uma relação de alguma afinidade, alguma proximidade, e ele prospera nessas terras. Mas, ao longo da sua vida, Deus o comissiona para uma grande missão. E essa missão é o que nós vemos a partir do capítulo 3. Há um encontro entre Moisés e o divino. Há um encontro entre Moisés e a própria pessoa do Deus que iria se encarnar. Veja com atenção no verso 1. Do verso 1, nós vemos que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levantando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Comentaristas aqui sugerem que Horebe é o mesmo monte Sinai. E é o monte onde Deus se revela a ele. E esse aparecimento de Deus como sendo o anjo do Senhor, como já vimos em outros sermões e outras aulas, o anjo do Senhor não é nada mais, nada menos que o próprio Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, aparecendo para Moisés. É uma teofania aqui. Deus se mostra, é aquele que se torna visível. Dentro da Trindade Santíssima, quem tem essa função é a segunda pessoa, é Jesus Cristo, que mais à frente vem a se encarnar. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. As pessoas da Santíssima Trindade têm funções distintas, e dentro da economia, a segunda pessoa executa a função de ser visível. E quando nós vemos aqui no texto, nós não devemos rebaixar a pessoa do Salvador a um Deus que é restrito a um lugar. Um Deus que, assim como as divindades que são apresentadas no Egito, são restringidas a um determinado fim. Os deuses do mar, do sol, os deuses de determinada localidade. Deus não é um Deus que se revela somente no Monte Sinai, somente em Horebe. Mas aqui na santa convocação que Deus faz, ele traça paralelos e ele traça explicações de quem é o seu ser e da sua própria natureza, para que Moisés entenda e veja a noção de quem ele deve ser. Então, por isso, do verso 1 ao 6, nós vemos uma dessas características que faz Moisés temê-lo, que é justamente a sua santidade. Veja, do verso 1 ao 6, nós vemos essa demonstração de nós, e assim Moisés também fez. Devemos temer a esse Deus. Temer a esse Deus que se representa como um fogo consumidor. Perceba que não é algo natural. Moisés, aqui já era um homem do campo, um homem que pastava o seu rebanho há muito tempo. Ele conhecia os fenômenos na natureza. E ele viu que algo fugia do comum, fugia do ordinário. A sarça está ali, a sarça é o símbolo da nossa igreja. A sarça ardia, queimava e não se consumia. Então Moisés, que maravilha é essa?
que está acontecendo? Tem uma ideia, vou lá ver essa maravilha. É interessante que ele é curioso. O que será que está acontecendo aqui? Ele é um homem que teve instrução. Nós vemos no próprio livro de Atos, quando Estevão começa a versar sobre a Escritura Sagrada e versar sobre quem era Israel, ele fala que Moisés era um homem instruído, um homem poderoso em palavras. E nós vamos ver aqui mais à frente que ele tinha a língua presa. Alguns comentaristas sugerem até que depois do evento da morte do egípcio, ele teve algum acontecimento na sua vida. Por esse acontecimento, ele começa a ser mais tímido, a ser mais receoso. Mas Moisés era instruído, Moisés era um homem culto. Moisés escreveu o Pentateuco, escreveu bem. E nessa instrução que Deus deu a ele também curiosidade. Que maravilha é essa? Vou lá conferir. E ele assim o faz. E quando ele percebe essa manifestação visível de Deus, a sarça que arde não se consome. Mais uma vez, Deus se revela, se mostra como fogo consumidor. Como nós vimos na aliança com Abraão, Deus é aquele que se representa como fogo, representação de santidade, de juízo. Deus é o fogo que consome os homens. Deus é um fogo que traz aos homens a noção de juízo. Temam a Deus. Essa é a representação do fogo para ele. E o fogo não se consome na sarça. Então ele caminha para ver isso. Quando ele chega lá, no verso 4, Deus vê que ele se aproxima. E então o chama. Deus conhece ele pelo nome. Embora a pergunta que vai seguir o texto é meio sincrética da parte de Moisés. Embora ele tenha relação com o povo de Midian, que também é descendente de Abraão, embora ele tenha ficado um tempo no Egito, mas ainda assim ele pergunta, vão falar para mim, quem é você? Qual o seu nome? Existe um certo sincretismo, uma mistura. Ele ainda não conhece Deus como ele é. E por isso Deus se revela da forma aqui descrita no capítulo 3. Então, Moisés recebe já esse ensino pedagógico da parte de Deus. Ele o conhece pelo nome, embora Moisés não conheça as suas propriedades, os seus atributos de forma adequada. Então Deus chama Moisés, Moisés, ele responde, eis-me aqui. E quando esse mover de Moisés está cada vez mais próximo da sarça, Deus o alerta. Cuidado. No verso 5, tire as sandálias, porque o lugar que você vai se aproximar, este lugar é santo. Aqui nós temos a representação, assim como no Oriente Próximo, até nos dias atuais, tirar as sandálias ou os sapatos é um sinal de respeito pelo lugar. No templo, muitos templos do Oriente Próximo, aqui onde Moisés vivia, não se podia entrar no templo sagrado, num local consagrado às divindades, sem antes demonstrar respeito tirando as sandálias ou limpando os seus pés. Deus já alerta a Moisés, cuidado, onde você vai entrar é santo. E olhe, não está dizendo aqui no texto que o Monte Sinai é especial. Não está aqui dizendo no texto que Horebe é especial porque é Horebe. Não está dizendo isso no texto. Não está dizendo que aquele local específico tem alguma graça maior do que todos os outros lugares. Jesus, quando está perante a mulher samaritana, ele diz isso. Ha chegado o tempo em que todos os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Todos os lugares são santos. Nós estamos em um tempo comum, numa igreja comum. Mas por que então Moisés é advertido que aquele lugar é santo? O lugar não era santo porque era estritamente aquele lugar, mas porque a presença de Deus se revelava ali. O lugar se tornou santo a partir do momento que Deus estava ali, se manifestava ali. O anjo do Senhor estava ali. E porque Deus estava ali, todo lugar se tornou santo. Moisés, cuidado. O lugar que você está prestes a entrar
tem um Deus que é fogo consumidor, presente aqui. Cuidado, temam a Deus. E o texto prossegue dizendo que Moisés ouve com atenção. No verso 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus o alerta e ele vê que aquilo é verdadeiro, então teme a santidade de Deus. Aqui é a primeira vez que a santidade está na Escritura Sagrada, é a primeira vez que aparece a santidade de Deus como sendo um dos seus atributos. Deus já se revelou como um Criador, Deus já se revelou como aquele que faz aliança. Mas é a primeira vez que esse magnífico atributo de Deus é mencionado à sua pessoa. Deus é santo. E porque Ele é santo, os homens devem temê-lo. Moisés está recebendo da parte de Deus aqui uma advertência. Existe uma tremenda diferença entre Deus e a criatura. Os homens são pecadores, os homens são passíveis de mudança, mas Deus é santo, reto, íntegro. Temam a Deus. Moisés é convocado a temer a Deus. E ele responde, não olhando para Deus. Meus irmãos, essa verdade em nossos dias deve ser penetrante. Muitas aplicações podem ser feitas aqui. Primeiro, não é porque você está na igreja que esse solo é mais santo. Mas nós, como os crentes da nova aliança, somos aqueles que estamos sempre diante da face de Deus. A nossa vida está diante da face de Deus. Nada que você faça está oculto dos olhos daquele que é santo, santo e santo. Os seus pecados podem não ser vistos pelos homens, mas por Deus eles são descobertos, patentes. Todos nós estamos nus diante da santidade de Deus. Não pense que por uma vida torta durante a semana e por se aproximar com certa reverência ao templo, que Deus vai lhe ouvir, que Deus vai tratar você como você acha que merece. Deus é santo. Nós somos pecadores. A resposta que Deus espera é: tema. Tenham temor por aquilo que Deus é. Deus é santo. Nós somos pecadores. E mais ainda, meus irmãos, Deus é um ser temível. Ele não se compara às criaturas. Nós não podemos reduzir Deus a uma caixa de fósforos. Nós não podemos reduzir a Deus aos nossos próprios conceitos. Nós não podemos definir atributos em Deus nos quais Ele mesmo não fala que Ele tem. Deus é misericordioso, de fato Ele é. Mas Deus não é conivente com o pecado. Ele é santo. Tudo que nós fazemos sempre estará diante de Deus. E por sua santidade, nós não devemos olhar para Ele com irreverência. Embora nós não tenhamos esse tipo de hábito no culto público, aqui também nós temos grandes demonstrações de que os homens não podem sambar na presença de Deus, os homens não podem dançar na presença de Deus. Todas as vezes nas Escrituras que os homens se veem diante da santidade de Deus, diante de uma teofonia, de uma manifestação do ser transcendente, os homens temem. Isaías foi assim. Os discípulos no barco, quando perceberam que Jesus era divino, eles temeram a Jesus. Como os homens dizem que estão na presença de Deus e fazem atrocidades. Isso é incoerente. Os homens não conseguem ficar de pé diante da santidade de Deus. É impossível. Eles temem por suas vidas. Há uma diferença brutal entre Deus e a criatura. Deus é santo. Nós somos pecadores. Mas, meus irmãos, não é só ao temor que Deus convoca o seu povo. Deus também convoca o seu povo ao clamor.
Veja do verso 7 até o 9. Deus nos convoca a clamar também. Diz assim a santa palavra de Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. E por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para os fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Veja, irmão, aqui nós temos a representação do porquê Deus se revela a Moisés. Por que Deus se comunica com Moisés? Porque Deus ouviu o clamor do seu povo. Do povo que é descendente de Abraão, o qual ele já havia se comprometido voluntariamente a assisti-los, a dar-los bens, a dar-los prosperidade. Deus se comprometeu com essas coisas. E por conta desse comprometimento divino, ele vem agora assistir estes que clamam a ele. E olha que magnífico, Deus é transcendente, um ser magnífico que não se compara com a criatura. Ele é santo, nós pecadores, mas ainda assim, por sua graça, ele também é imanente. Ele está conosco, ele nos assiste, nos socorre. Ele está presente em nosso viver. Deus também se revela como o Emanuel, Deus conosco. Deus estava com o seu povo aqui. E por conta desse clamor, dessa aflição que eles haviam sofrendo durante anos ali no Egito, Deus então já chega. Basta. Eu irei intervir para dar a este povo o lugar que eu prometi a Abraão. Lembre que quando estudamos o capítulo 15 de Gênesis, nós vimos que Deus deu um motivo para Abraão, o porquê ele não viria naquele momento para dar aquela terra de Canaã para Abraão. Ele disse que a iniquidade dos amorreus não havia chegado ao ponto máximo, ou o ponto limite. Naquela oportunidade, eu mencionei isso para os irmãos, que isso revela o próprio governo moral de Deus diante de todo o cosmos, diante de toda a criação. Deus governa com um princípio moral. Deus requer santidade dos homens. Deus requer justiça dos homens. E aqui, esse clamor chega no ponto de Deus olhar para eles. Juntando as duas ideias, irmãos, Deus já havia decretado que seria dessa forma. Mas o povo clamou. E porque ele clamou, Deus os assistiu. Existe uma frase de um puritano chamado Martin Henry que diz que sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com o seu povo, ele leva-os a orar. Quando Deus quis exercer misericórdia para com Israel, ele mesmo conduziu o povo a clamar. Não muda os decretos de Deus, mas conforta o nosso coração. Deus vem ao nosso encontro. Nós não sabemos o plano decretivo de Deus. Quais são os próximos atos da divindade, quais são os próximos atos da providência. Mas Deus nos convoca a clamar, a orar, a pedir: Senhor, ajuda-nos, socorre-nos. E o texto é claro, porque o povo clamou, Deus desceu. Veja, o termo é descrito aqui: eu desci. Deus estava diante de Moisés na sarça. Eu desci para favorecer os homens. Deus desceu. Quando Deus desceu para fazer outra coisa na criação na terra, para formar o homem, Deus também desceu. Agora Deus desce para socorrer o seu povo que sofre, para livrá-los da mão dos seus opressores, daqueles que fazem com que a sua vida seja penosa. E veja aqui, já existem várias manifestações dessa crueldade dos egípcios. Matar crianças. Moisés deve ter matado aquele homem não
porque ele tratava bem o hebreu, mas ele atormentava o hebreu. O povo sofria. Então Deus os convoca a clamar. Então o clamor chega aos seus ouvidos e ele desce para nos assistir. E então é declarado que as promessas que foram feitas a Abraão se cumprirão agora. Deus chama Moisés para essa tarefa, para levar o povo para a terra que Deus prometeu. É a terra boa e ampla, a terra que mana leite e mel. Veja que no texto demonstra-se a forma ampla que a terra tem. Nós estamos num país continental, né? O Brasil é imenso. E essa amplitude aqui, às vezes nós podemos menosprezá-la, mas dentro do contexto que está todos os habitantes dali, realmente é uma terra ampla. Veja, ao menos 7 povos habitam na mesma terra, 7 nações habitam na mesma terra. Ela é ampla o suficiente para que os judeus vão para lá e habitem, e tenham uma vida próspera, para que eles não só sobrevivam, como eles estão fazendo no Egito, mas para que eles se deleitem na vida, se deleitem na terra. Veja que os termos que são usados aqui, leite, mel, são sinônimos de prosperidade no Oriente Próximo. Gordura, leite é sinônimo de prosperidade, de gordura. O mel também é um sinônimo dos açúcares, dos prazeres da vida, de bonança, de graça. Então, a terra boa. Aqui também a sugestão que não é simplesmente o mel das abelhas, mas ainda assim o mel das frutas, o mel das tâmaras que seria recolhido. Então a terra é boa para o cultivo, a terra é boa para que todos se habitem ali, ampla o suficiente para que nós, povo de Deus, temos prazer ali. Então Deus chama o seu povo ao clamor, porque quando ele clama, Deus se lembra das promessas que ele havia feito, então executa a sua bonança. O verso 9 diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Ele reforça a ideia que foi mencionada no verso 7 e 8. O clamor chegou até os meus ouvidos, então eu vim assisti-los, tirá-los dessa vida dura, dessa vida de apenas sobrevivência, de trabalhar e não ter descanso. Eu vou levar vocês para uma terra em que vocês irão viver de fato. E dentro desse clamor, dessa convocação que Deus nos faz, nós podemos pensar em várias coisas. Primeiro, mesmo em uma diferença de tempo tão grande entre os israelitas e nós vemos que somos falhos de fato, mas Deus ainda cumpre as estipulações da aliança que ele tensionou se comprometer. Deus voluntariamente se comprometeu, e ele disse que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. A Escritura diz isso. Se nos arrependermos de quem nós somos e chegarmos diante da presença do Deus Santo, ele irá nos assistir, irá nos perdoar, irá trazer comunhão plena e vida verdadeira diante da sua presença. Não é a vida de sobrevivência como os homens fora da igreja pensam que tem, uma vida de prazeres, mas uma vida sem Cristo é um martírio. Uma vida sem Cristo é uma masmorra. A liberdade, a vida em abundância somente conhecendo a Jesus Cristo, tendo o perdão dos nossos pecados. Embora os crentes da nova aliança não recebam tantas promessas de prosperidade como muitas teologias tentam inventar aí, os crentes da nova aliança não têm isso assegurado como foram os antigos. Não nos é prometido esse tipo de terra, mas nos é prometido o celeste porvir, o paraíso. Meu irmão, o que você queria mais do que uma terra em que não há pecado? Uma terra onde não há mais sofrimento e dor. É isso que nos é prometido em Cristo Jesus na nova aliança.
meu irmão, refletindo sobre o clamor desse povo. Quanto tempo eles esperaram? Agora, dentro do nosso contexto, há quanto tempo esperamos a resolução da pandemia? Já vamos para mais um ano. As previsões no final do ano era bonança, a vacina vem, a vacina vai resolver o nosso problema. Mas Deus prometeu para os crentes que Ele sempre estaria conosco. A pandemia não irá nos esmorecer. A pandemia irá nos convocar a clamar a Deus. Clame, meu irmão, porque a partir do momento que a igreja tensiona a buscar a presença de Deus e o clamor, Deus os assiste. Embora possa não ter solução para a nossa geração, para esse problema ou qualquer outro problema, ainda assim há uma promessa e Jesus Cristo irá cumprir essa promessa. Um corpo glorificado, o paraíso. Esta é a sua esperança, não a vacina. A resolução do seu problema, meu irmão, é a vinda de Jesus Cristo em glória, em poder, em majestade. É isso que nós temos. É essa a nossa expectativa. Esse é o nosso anseio. Então, meu irmão, clame. Ora, venha, Senhor Jesus, não resolver apenas esse momento de pandemia, essa dor, mas venha resolver todos os meus problemas, as minhas dores no joelho, as minhas dores nas costas, a minha falta de visão, Senhor. Cura-me do meu pecado, livra-me de estar distante do Senhor. Faz-me santo, plenamente santo, assim como tu és. Isso será cumprido na volta gloriosa de Cristo Jesus. Mas o texto nos ensina mais, irmãos. O texto também nos convoca a servir, assim como foi com Moisés. Do verso 10 ao 12, nós vemos essa verdade. A palavra de Deus diz assim: Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus então aparece a Moisés e dá a ele uma missão. Essa missão é para libertar o seu povo, libertar a opressão que eles vêm surgindo. Moisés seria o mediador dessa aliança. Moisés seria aquele que estaria mostrando qual era a intenção de Deus, faria prodígios gloriosos para que o povo fosse liberto dessa opressão. E o texto mostra, no verso 20 ao 22, que os egípcios não serão fáceis de serem derrotados, no sentido de eles não vão largar o osso, vamos assim dizer, eles vão querer que eles fiquem. E vemos isso ao longo da história. Foi preciso 10 pragas para que eles libertassem o povo de Deus. E Deus endurece o coração para que se manifeste o poder dele ali naquela ocasião. E eu não sei se você sabe, mas as 10 pragas fazem relação às divindades que se tinham no Egito. O sangue, o rio Nilo transformado em sangue, as moscas, tudo isso é referência às divindades ali, mostrando que essas divindades não têm poder algum. Quem tem poder é Yahvé, Deus da aliança. E Deus chama Moisés a essa missão. E qual a resposta de Moisés? Deus, eu não sou capaz. Quem sou eu para ir e tirar do Egito os filhos de Israel? Veja o contexto que Moisés vive. Ele foge da terra do Egito. E quando ele foge, ele não tem nenhum amigo no Egito. Os egípcios queriam matá-lo. Os hebreus também não gostavam dele. Então, o questionamento aqui do próprio Moisés, em termos humanos, é um questionamento justo. E mais ainda, quem se considera completamente habilitado para executar a missão de Deus? Nenhum dos homens é. Nenhum dos homens tem as qualificações adequadas para fazer a missão de Deus. Nenhum.
Moisés instruído, culto, Moisés, aquele que era corajoso, mas ainda assim Moisés não era capaz. Que traria sucesso a essa missão, é o que é dito no verso 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Isso que traz sucesso à missão, a presença de Deus ao lado de Moisés. Deus traria poder, não à pessoa de Moisés, mas manifestaria o seu poder para que o seu nome fosse conhecido. Para que os filhos de Israel vissem que não existe nenhuma outra divindade, somente Ele é o Todo-Poderoso, aquele que pode fazer o que quer, como quer, e da forma como lhe satisfaz mais. E o texto continua dizendo: e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A missão tem um propósito. A missão é que o povo todo de Israel sirva a Deus neste monte. Traga a Ele dons e sacrifícios, assim como vai ser as estipulações da aliança mosaica. E nesse caminhar, Moisés se questiona ainda mais. É isso que nós vamos ver no diálogo do 13 até o 22 e depois do 4 até o 17. Nós não vamos entrar em pormenores desse texto, mas existem aqui duas ideias principais que eu quero ressaltar com os irmãos. Neste monte, eles servirão a Deus. Mas quem eles servirão? Que Deus é esse? E essa é a pergunta que Moisés faz. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles lhes disser que o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão: qual o seu nome? Que lhes direi? Essa pergunta, meus irmãos, não é uma pergunta muito agradável, porque perguntar qual era o nome de Deus, pressupõe que existem outras divindades. Como eu mencionei, existe um certo sincretismo da própria pessoa de Moisés aqui já, e do próprio povo de Israel. Quem é esse Deus? É o Deus dos nossos pais, mas ele é Ra, Deus Sol? Quem ele é? Qual o seu poder? Qual a sua funcionalidade? É assim que os egípcios, os gregos e muitos povos antigos viam os deuses. Existia um Deus para cada dia do ano, existia um Deus para cada execução. O Deus das parteiras, o Deus dos caminhoneiros. Pareceu ali familiar, né? Outros grupos também fazem isso, mas mudam o nome de Deus para outra coisa. Chamam de santos. E aqui era a mesma ideia. Um Deus para cada função da vida. Mas Deus não é aquele que é restrito a um lugar. Não, ele não estava restrito a um monte Horebe, a um monte Sinai. Ele queria que o povo fosse para lá para que a sua promessa fosse cumprida. Não porque ele só poderia se manifestar ali ou porque Deus estava recluso ao Sinai. Não. Ele quer que o povo vá ali porque é da sua vontade assim o fazê-lo, mas ele não está restrito a um lugar. E a resposta que Deus dá ao questionamento de Moisés é uma forma pedagógica de ensinar que Deus é o único. E não somente que ele é Deus único, como eu já mencionei, que ele é um ser transcendente, que não se compara à criatura. E não existe nenhum outro da sua mesma espécie, do seu mesmo gênero. Mas também que ele é imanente, ele está se preocupando com o seu povo. Veja que a designação que Deus faz de si mesmo é o eu sou. Aquele que é. O único. Aquele que não precisa de justificativas para dizer o seu nome, ou que não precisa que os homens digam o seu nome para que ele responda. Deus é o que é. O ser que é necessário para que o mundo continue na sua ordem. Todos os outros seres são desnecessários. Se Deus tira a sua graça e tira a sua presença desse mundo, o mundo cai. O firmamento, as leis e tudo mais definem.
O mundo não existe sem a presença de Deus. Deus é aquele que está sustentando todas as coisas. Embora os cientistas digam, são as forças da natureza que sustentam a gravidade e tudo mais. Mas nós sabemos o que faz tudo isso. Deus. Deus é aquele que continua sustentando todas as coisas. Deus é o eu sou, aquele que é o único, aquele que não existe nenhum outro, é o ser que é incomparável. Mas esse ser incomparável se declara como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o texto diz que o próprio Senhor diz: eu serei lembrado assim eternamente. Aquele que é incomparável também é aquele que se preocupa, que está conosco, que cuida de nós, que entra em aliança conosco, que entra em aliança com pessoas fracas e pequenas. Deus é um Deus Emanuel, Deus conosco. E veja a graça do Senhor a se comprometer com esses homens. Existem alguns grupos religiosos, hoje, em nossos dias, que gostam de usar esse texto para arrogar que o nome de Deus eternamente é Jeová. Bem, a construção toda do diálogo aqui com Moisés é a manifestação basicamente desses dois aspectos do ser divino. Incomparável com os seres humanos ou com as demais criaturas, a sua transcendência. E a sua preocupação com os outros seres, com a sua criação, com os seres humanos que ele entrou em aliança, a sua imanência. Deus não está preocupado em nomear-se, mas preocupado é o que o povo entenda quem ele é. Os seus atributos e o seu ser. E não propriamente colocar nome a ele. E o próprio termo Jeová, como arrogado, sendo o mais fiel ao próprio ser de Deus, é uma impropriedade linguística. O J é uma construção de um monge alemão. O texto aqui usa uma consoante para o tetagrama, que é um som parecido com um I, é um Yud. E nessa construção, o termo poderia ser mais fiel, mas se perdeu ao longo da história porque os israelitas temiam chamar Deus pelo seu nome, o tetagrama, as 4 letras, que aqui são reveladas como o eu sou, ou o Senhor em caixa alta na sua Bíblia. Então se perdeu ao longo da história a pronúncia adequada. Mas ainda assim, se trouxéssemos alguma pronúncia, seria mais parecido com Yahvé ou Yavá. Não existe som de J no hebraico, não existe. Então, a própria definição de arrogar para Deus um nome que ele tem mais interesse de ser chamado pelo nome correto, não é adequado. Qual é o interesse de Deus? Eu sou o ser que não se compara com as criaturas, mas ao mesmo tempo eu me preocupo com os meus filhos, com o meu povo. É assim que Deus quer ser identificado ao longo da história. Não como se ele ouvisse assim, Jeová, então ele olha, oi? Não é essa a ideia. E veja a própria preocupação que Deus tem para que nós entendamos dessa forma, é que no Evangelho, o próprio Senhor Jesus, quando é interrogado pelos saduceus que não acreditavam na ressurreição, de uma questão simplória, uma questão tola, dizendo, se um homem ter uma mulher, 2 ou 3, se uma mulher se casar com 7 maridos diferentes no reino de Deus ou na ressurreição, qual será o seu marido próprio? Então, Jesus Cristo usa esse próprio texto, o verso 13 e o verso 16, para mostrar que Deus não é um Deus de mortos. Ele não diz que eu era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó já haviam sido mortos. Mas Jesus diz, Deus é um Deus de vivos. Abraão, Isaac e Jacó permaneciam vivos.
Eles aguardam, assim como os nossos irmãos aqui da congregação e tantos outros ao longo da história, o dia em que o seu corpo será ressurreto. Eles estão no seio de Abraão, estão com Deus, mas eles não estão mortos. O crente não morre. O crente espera a ressurreição dos corpos. Ele está com Deus. Deus não é um Deus de mortos, mas sim de vivos. E quando o Senhor se apresenta a Moisés, ele não faz apenas questão de mencionar esses atributos, a sua transcendência e a sua imanência, mas ele também faz demonstrações visíveis para que a mente débil de Moisés e do povo seja alertada de que ele é poderoso sobre Faraó, que ele é poderoso sobre a natureza, a saúde do homem, a vida do homem e a natureza. No capítulo 4, nós vemos que são demonstrados símbolos disso. Deus tem poder para transformar um bordão, um cajado, em uma serpente. O bordão, o cajado, era um símbolo do faraó. E a serpente também era um símbolo de Faraó. Isso representava que Deus é aquele que pode manipular a própria natureza. Ele é aquele que pode quebrar as leis que ele mesmo estabeleceu. Fazer milagres, fazer coisas magníficas. A sarça ardia e não se consumia. O cajado se transformava em serpente e depois voltava a ser cajado. Moisés não foi convocado para ser um místico, um mago, mas para manifestar o poder de Deus nessa simbologia. Ele é poderoso, mais poderoso do que Faraó. E ele também é aquele que pode controlar a saúde humana. Moisés é convocado por Deus, no capítulo 4, a botar a sua mão no seu manto. E depois que ele bota a mão, sua mão fica ressecada, ele fica com uma doença na sua mão. E depois que ele bota de novo, a mão fica sã, representando assim que Deus é aquele que tem domínio sobre a vida humana. E ainda mais, se isso não bastasse, Deus também mostra que tem poder sobre as forças da natureza. Ele diz que, se for necessário, você vai tocar a água do Nilo, e o Nilo se transformará em sangue. Nós vemos que outras tantas manifestações que Deus fez nas 10 pragas e assim por diante, mostrando seu poder, a sua majestade, para o povo ver quem era Deus. Não só o povo, mas Faraó, Moisés e todos aqueles que estavam ali. Tudo isso fazia parte da demonstração de quem ele era, do seu poderio, dos seus atributos, e mostrando a clara distinção que ele não é igual aos ídolos do mundo, que nada podem fazer. E veja que essa convocação ao santo serviço, a convocação que Deus faz aos seus servos para servir, é demonstrada na facilidade com que Deus dará a vitória ao povo de Israel. Veja no verso 20 ao 22, que aqui já é um pré-anúncio da vitória sobre todos os acontecimentos. Veja, portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os seus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saíres, não sairão de mãos vazias. Algo que Deus já havia anunciado a Abraão. Abraão, vocês vão sair daquela terra que oprimirá vocês com grandes despojos. Mas no princípio de guerra, no Oriente Próximo, em qualquer era da história, hoje em dia os homens tentam deturpar esse tipo de conceito. Mas quem vai à guerra são os homens. Quem são valentes e despojam os povos são os homens. Os homens são corajosos, que dão a sua vida para que as suas mulheres não pereçam. E assim por diante. Mas aqui o texto mostra, olha, quem despojará os egípcios não são os heróis vigorosos, não é o povo forte. As mulheres frágeis conseguirão despojar os egípcios. Veja no verso 22. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e as joias de ouro, e as vestimentas, as quais podereis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, despojareis os egípcios. Aqui mostra que Deus irá fazer todo o serviço,
E no final, o povo, com facilidade, vencerá os egípcios. As mulheres despojarão eles. Isso é um sinônimo de vergonha no mundo antigo. As mulheres despojarem um povo. E foi assim que foi feito. Deus esteve com o seu povo e Deus deu vitória ao seu povo, e o povo serviu a Deus no Monte Sinai. Depois teve todo aquele histórico de corrupção do povo e todas essas questões, mas ainda assim Deus deu a vitória e mostrou que Ele era muito mais poderoso do que a nação mais célebre daquela época. Deus fez isso. Deus continua a nos convocar ao seu serviço. E quando Deus nos convoca para o seu serviço, para seguir o seu nome, Ele é conosco nas batalhas. As batalhas da vida, meu irmão, nós não estamos sozinhos. Deus sempre está conosco. Aquele que tem todo o poder, aquele que tem domínio sobre as forças da natureza, sobre a saúde humana. Veja, Deus tem domínio sobre a saúde humana. Qual é a maior dificuldade que enfrentamos hoje? Deus tem poder sobre a saúde humana. Deus nos ajudará nessa batalha e nas próximas que virão. Deus sempre estará conosco e nós sempre teremos que responder em santo serviço à sua obra. E Ele faz isso porque Ele se importa conosco. E, meu irmão, também veja que a salvação é descrita como sendo... A libertação do povo no Egito é descrita como sendo um símbolo da nossa própria salvação em Cristo Jesus. Nós também vivíamos oprimidos pelo pecado, pela injustiça, pela inimizade com Deus, mas Cristo nos libertou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando Ele faz isso, Ele nos comissiona ao santo serviço. E quando Ele diz, eu irei, eu farei, eu serei contigo, respostas do tipo, eu não sou capaz. Quem sou eu? Ah, não, eu não consigo fazer isso na igreja. Eu não sou capaz. Ah, eu não quero servir na igreja, estou cansado. Eu não sou capaz. Mas quem disse que você precisa ser capaz? Deus está contigo ou não está? Se Ele disse que estaria conosco, e se Ele nos convoca a seu santo serviço, Ele nos dará os meios necessários para que respondamos e tenhamos triunfo nessa e em qualquer outra empreitada. Deus nos convoca a servi-lo, assim como foi com os antigos, ainda Ele faz hoje. É claro que dentro do campo da história, a libertação de Moisés foi maravilhosa. Deus escolheu homens ao longo da história para fazer eventos grandiosos. Mas na sua vida corriqueira, meu irmão, também existem eventos grandiosos. Levar o auxílio, o cuidado para aquele que depende de você, que não tem recursos, ou levar o evangelho para aquelas pessoas perdidas. Por melhor que seja, por mais influente que seja o pregador ou qualquer homem, ainda assim ele não consegue ir a todos os cantos do mundo. Como o evangelho chegará a todos os cantos do mundo? Por meio dos crentes, que são convocados ao santo serviço. E você é o que, meu irmão? Crente. Fale das maravilhas de Deus, anuncie a sua glória, anuncie tudo aquilo que Ele fez em nossa vida. Porque sempre, não só na história de Moisés, Ele nos convoca a temer, clamar e servir. Que o nosso Deus nos instigue e faça com que nós respondamos a esses 3 imperativos da parte de Deus: temer, clamar e servir. Nosso Deus está conosco e Ele nos capacitará a responder a essas 3 questões, essas 3 ordenanças. Amém?